Aleluia! Que bom estar nesse lugar, Senhor. Que bom poder experimentar a Tua presença. Nós não precisamos sair, porque sabemos que o Senhor está aqui. O Senhor é o nosso Deus. Ah, Deus, como é bom poder Te amar. Como é bom andar contigo. Como é bom Te reconhecer e Te conhecer. Como é bom experimentar tão grande amor. Nos alegramos profundamente pelo privilégio de sermos parte do Teu povo. Muito obrigado, porque Tu és um Deus amoroso, generoso, bondoso, um Deus que cuida de nós. E nós estamos felizes por poder andar contigo e por poder celebrar culto a Ti. Graças Te damos por este tempo tão especial, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que legal, hein? Que tempo precioso. Muito obrigado, Gabriel. Que tempo especial de adoração, que tempo especial de louvor. Adorar ao Rei é um grande privilégio. Andar com Jesus é uma grande honra. E nós estamos aqui, né, mais uma vez na nossa casa, porque a nossa casa é a casa dele e nós somos sua casa, né? E isso é muito bacana. E você está aí nos acompanhando através do Facebook, através do Instagram. Que bom que você está aqui, nós amamos você. Você, de fato, faz parte da nossa família, até porque a família de Deus, ela é uma família que se estende por toda essa terra. Nós temos homens e mulheres de Deus espalhados por todo este mundo e pessoas apaixonadas por Jesus assim como nós. Então, que você seja muito bem-vindo e que você possa desfrutar de tudo aquilo que Deus tem. Os nossos cultos, eles sempre têm essa marca de família. Nós nos sentimos família, nós nos queremos família e nós queremos que você faça parte da nossa família. Talvez porque a gente está fisicamente afastado, às vezes você não perceba o nosso abraço, mas eu quero dizer para você, sinta-se abraçado, sinta-se amado, sinta-se beijado por nós. Quando acabar esse tempo de quarentena, eu vou dar um abraço bem forte em cada um de vocês. Vou dar muito beijo, porque eu estou com muita saudade de estar aí pertinho de vocês, né? E eu quero entrar no culto pulando, dançando e me alegrando profundamente. Mas, enquanto esse tempo não chega, eu quero dizer que você está sendo aqui abraçado, amado. Eu estou pulando, estou dançando, estou me alegrando no Senhor. E muito mais do que isso, me alegrando porque o Senhor me dá o privilégio de ser um com você. Nós somos um, nós somos família. E nunca perca isso de vista. Às vezes, por causa da quarentena, você pode ficar um pouco meio borocochô, meio down. Estou me sentindo sozinho. Quero dizer para você, uhul, se alegre, pule, Deus está com você. Isso vai passar. Tudo na vida passa, tudo neste mundo passa. É tudo só um tempo. É tudo só um tempo. E esse tempo vai passar. E quando passar, que você saia dele fortalecido. Que você saia dele de cabeça erguida. Que você saia dele mais apaixonado por Jesus e pela sua família da fé. Isso é algo importante. O nosso coração estar conectado com aquele que é o nosso Senhor. Aquele a quem amamos e aquele que nos ama mais do que tudo. Neste culto hoje eu quero compartilhar uma palavra com vocês que para mim é muito doce, muito preciosa, que é a palavra do Salmo 19. O Salmo 19, ele fala sobre a criação de Deus e a palavra de Deus. Se há uma coisa que me apaixona depois de Jesus, é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é algo que mexe comigo profundamente. Todo dia, quando eu tenho meu tempo para ler a Bíblia, eu fico pensando, puxa,
só pode ser Deus que escreveu, porque é muita sabedoria, é muita coisa, é muito conteúdo. Aí tem gente que diz, pastor, mas eu não entendo exatamente. Por que você não entende? Porque é tanto conteúdo, é tanta profundidade, e às vezes o nosso coração está tão preocupado em encontrar o que está por trás, que a gente não enxerga aquilo que está na nossa frente. E o que está na nossa frente? Deus nos ama. Esse é o entendimento que a gente precisa ter. Deus nos ama. Ele cuida de nós. E a palavra dele revela esse tão grande amor. E eu quero ler o Salmo 19, são 14 versículos cheios da sabedoria, da graça e do amor do nosso Deus, ok? Eu vou ler aqui e compartilhar com você. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há fala nem palavras, não se lhes ouve a voz. Por toda a terra estende-se a sua linha e as suas palavras até os confins do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol, que é qual noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr a sua carreira. A sua saída é desde uma extremidade dos céus e o seu curso até a outra extremidade. E nada se esconde ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e inteiramente justos. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino. E mais doces do que o mel e o que goteja dos favos. Também por eles o teu servo é advertido, e em os guardar a grande recompensa. Quem pode discernir os próprios erros? Purifica-me, tu, dos que me são ocultos. Também de pecados de presunção, guarda o teu servo, para que não se assenhoreiem de mim. Então serei perfeito e ficarei limpo de grande transgressão. Meu, que preciosa é essa palavra, que coisa maravilhosa é poder experimentar essa doce palavra de Deus. O Davi, ele era um adorador, ele era apaixonado pelo Senhor. Ele era um homem que tinha muito tempo. Como assim? Ele se criou cuidando de ovelhas no campo e ele ficava por horas e horas sozinho no campo, olhando aquelas ovelhas. Mas ele não ficava usando o tempo pensando, será que Deus me ama? Será que a vida é boa? Ele usava o tempo dele adorando a Deus. Ele era apaixonado pelo Senhor. E ele tinha uma harpa, e ele tocava essa harpa, e cantava, e compunha músicas, e adorava, e exaltava, e engrandecia o Senhor. O Davi, ele é um exemplo de como aprender a usar bem o nosso tempo, especialmente nesses tempos de quarentena, que a gente está em casa, e o nosso esporte favorito em casa é levantamento de garfo, de colher, abrir tampa de panela, abrir a geladeira, né? A gente tem aplicado o nosso tempo muito em comer. Eu quero que você olhe para o Davi e veja um homem que aplicava o seu tempo na adoração. Ele olhava para o céu, olhava para as estrelas, olhava para as ovelhas, e tudo aquilo levava a adorar e a reconhecer quem Deus é e quem Deus era.
E ele começa esse salmo dizendo: os céus proclamam a glória de Deus. Ele está olhando para o céu e ele vê aquele céu maravilhoso. Ele diz: o céu proclama a glória de Deus. O céu manifesta quem Deus é. E o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Olha que palavra extraordinária com a qual Davi inicia esse salmo. Palavra de alguém que dedicava o seu tempo a contemplar a grandeza de Deus ligado à sua criação. Um homem que se dedicava a reconhecer quem era Deus por meio daquilo que Deus fez. Os céus, o firmamento, toda a criação de Deus, para o Davi, era inspiração para adorá-lo. Tudo aquilo que Deus criou, para o Davi, era inspiração para cantar e para dizer: meu Deus é um Deus poderoso, é um Deus extraordinário, é um Deus poderoso nas batalhas, é um Deus que cuida do seu povo, é um Deus que ama os que o amam, é um Deus que busca o perdido, é um Deus que sara o ferido. O Davi, ele era um apaixonado, e o tempo dele era usado de maneira apaixonada. E você sabe que quando eu falo apaixonado, eu quero dizer apaixonado. Quando você está apaixonado, parece que tem um coração em cada olho. E você fica pensando: ai, como ele é lindo. Ai, aqueles cabelos. Poxa vida, a forma como ela me olha. Ah, o cheiro dela, que saudade. Davi era um apaixonado. Davi, ele tinha esse coração que olhava e via a grandeza do amado da sua alma. E como apaixonado, ele declarava: os céus proclamam a glória de Deus. Quando você está apaixonado, você diz: nossa, como é lindo, nossa, que maravilha, gente, que extraordinário. Usar o tempo de maneira apaixonada é usar bem o tempo. Usar o tempo refletindo sobre a grandeza daquele que nos ama, daquele que criou todas as coisas, do cuidado que ele tem conosco. Isso é muito legal. E o Davi, ele diz: um dia faz declaração a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. O que o Davi está dizendo? Que ele passava dias e noites no campo, e cada dia que se passava e cada dia que chegava era um dia que anunciava ao outro a grandeza de Deus. Ah, mas um dia, esse tempo não passa, ai meu Deus, eu estou aqui olhando essas ovelhas, que os bichos fedidos, tem carrapato, meus irmãos estão lá de boa, eu estou aqui cuidando de ovelha, eu estou aqui no meio desse campo, ai, tem espinho aqui, eu sentei bem no espinho, tem formiga. O Davi, ele dizia: um dia faz declaração a outro dia, uma noite faz declaração a outra noite. Passava o dia, passava a noite, e o que o Davi via? Ele via aquele cuja glória era manifesta pelos céus, aquele que tinha as obras anunciadas pelo firmamento. O Davi, ele aplicava o tempo dele a adorar, ele aplicava o tempo dele a reconhecer quem Deus era, ele aplicava o tempo dele em celebrar o Deus que ele servia, em manifestar o quanto o coração dele era apaixonado por esse Deus. Ele estava lá quietinho. Às vezes as pessoas pensavam: o Davi não está fazendo nada, mas ele estava ali, admirando a beleza, a grandeza, a extraordinária manifestação de quem Deus era. Uma dica para você usar seu tempo nessa quarentena: contemple o seu Deus. Olhe para Ele. Ah, então eu quero ficar de joelho orando todo dia. Não, o Davi não ficava de joelho orando o tempo todo. Ele ficava olhando para o céu, ele ficava olhando para as estrelas, ele ficava olhando para o dia, ele ficava olhando para a noite, ele ficava olhando para as ovelhas e dizia: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele olhava para as coisas e celebrava quem Deus era. Me faz deitar em pastos verdejantes. O que a ovelha faz? A ovelha fica no pasto, mastigando. É isso. E o Davi ficava olhando e dizendo: o Senhor é meu pastor, eu sou ovelha, e Ele me coloca no pasto e eu fico lá.
que delícia, que gostoso. E ele me leva para a água tranquila e eu bebo água. Que água gostosa. O Davi, ele olhava para a criação e celebrava a glória de Deus, a grandeza de Deus. Use seu tempo celebrando o Deus que você serve. Use seu tempo reconhecendo que Deus não precisa falar nada. Ele diz aqui, não há fala nem palavras, não se lhe ouve a voz, mas por toda a terra estende-se a sua linha e as suas palavras até o confim do mundo. O que o Davi está dizendo? Eu não preciso ouvir nada, mas eu vejo quem Deus é, e eu vejo a manifestação da palavra dele, e eu vejo a grandeza daquilo que ele diz, só pelo fato de ele ser Deus. Olha que coisa extraordinária, olha que coisa bacana. Hoje em dia tem gente que diz, eu não ouço Deus falar. O Davi, ele não esperava Deus falar. Ele diz, não há palavra nenhuma, eu não ouço a voz, mas por toda a terra se estende a sua linha e as suas palavras. Toda a criação, tudo que eu vejo, manifesta quem Deus é. Reconhecer a Deus em todas as coisas, era isso que o Davi fazia. Às vezes a gente não ouve a Deus porque a gente não o reconhece. Às vezes a gente não ouve a Deus porque a gente não consegue vê-lo naquilo que ele faz. A gente não consegue vê-lo no privilégio que a gente tem de viver e de acordar a cada dia. Hoje pela manhã, quando eu acordei, eu respirei fundo e eu pensei comigo, gente, que coisa extraordinária. Eu passei uma noite inteira em estado de inércia e agora eu acordo e vejo que eu estou vivo. Deus me guardou quando eu estava totalmente desprotegido. Olha, reconheça Deus, aproveite o seu tempo. Depois eu olhei para minha esposa e disse, a melhor coisa dessa quarentena é poder ficar do seu lado. Reconheça as coisas boas que Deus tem te dado. Porque já pensou passar uma quarentena toda sozinho? Eu sou uma pessoa que eu gosto de gente. E o fato de eu acordar toda manhã, olhar para o meu lado e ver a Ingrid, eu digo, puxa, coisa boa, eu não estou sozinho. E eu nunca vou estar, eu tenho alguém que está comigo, que escolheu estar comigo. Reconheça Deus naquilo que você tem. Celebre a Deus naquilo que Ele deu a você o privilégio de experimentar. Olhe e veja o que Deus está fazendo. Davi era assim. O Salmo 19 mostra isso. Ele era um homem com muito tempo. Ele era um homem que gastava dias e noites no campo cuidando de ovelhas. Ele era um homem que estava mais ou menos como nós hoje em quarentena. Ele tinha que ficar ali cuidando daquelas ovelhas. Mas ele usava o tempo dele não para reclamar, não para dizer que droga de quarentena, quando é que vai acabar? Ai, que coisa ruim, ai, eu estou cansado, ai, eu não aguento mais, ai, eu preciso ver gente. O Davi não via gente, ele só via ovelha. E ele estava lá falando da glória de Deus. Ele estava lá falando da grandeza de Deus. Ele estava lá falando da bondade de Deus. E ele vendo ovelhas, cheirando ovelhas, tirando carrapato de ovelha, matando urso, matando leão, tocando harpa. E o tempo para ele era tempo de adoração. Sempre. Isso é algo extraordinário. E aí ele entra no versículo 7, que para mim é uma entrada triunfal. Quando ele começa a falar da lei do Senhor, ele diz, a lei do Senhor é perfeita. Ele diz, a palavra de Deus, a manifestação, a revelação de Deus, ela é perfeita. Porque tudo que Deus faz de forma perfeita. E a palavra dele não tem erros. A palavra dele, ela é totalmente perfeita. A palavra de Deus, ela não tem nada que a impeça de manifestar a Deus. E isso é algo extraordinário. Deus, ele é manifesto na palavra. E aí o Davi, ele diz, pausou o vídeo do Instagram, acho que por causa da internet. Desculpe, viu, os amados do Facebook aqui.
A palavra de Deus, ela é perfeita. E isso é algo extraordinário. A lei do Senhor é perfeita e o que ela faz? Ela refrigera a alma. A alma... Olá, queridos do Instagram, sejam bem-vindos de volta. Tivemos um probleminha aqui na internet, mas vamos lá, vamos adiante. Eu estava falando que a lei, a palavra do Senhor é perfeita. O Davi, ele expressa esse sentimento e o que essa palavra faz? Ela refrigera a alma. A alma é toda a parte das emoções, dos sentimentos. O que a palavra de Deus faz? A palavra de Deus, ela faz com que as nossas emoções se equilibrem. A palavra de Deus faz com que a gente tenha estrutura, com que a gente tenha um fundamento de vida equilibrado. É algo muito bonito e muito precioso nós podermos perceber a perfeição da palavra e saber que essa palavra ela nos dá total equilíbrio emocional. Quanto mais eu me encho com a palavra de Deus, mais emocionalmente equilibrado eu fico. Quanto mais eu me preencho com a palavra de Deus e nela eu creio, mais eu experimento estabilidade emocional. Numa época de tantas confusões e tanto desequilíbrio, a palavra de Deus ela traz equilíbrio, ela traz paz, ela traz descanso. E o mais legal, ela dá sabedoria. Sabedoria é diferente de conhecimento. O conhecimento é a habilidade de acumular informações. Eu posso ter muito conhecimento acumulando informações por meio de leitura, por meio de arquivamento, de vídeos, de livros. Isso é conhecimento. Sabedoria é a capacidade de usar o conhecimento para a edificação e para o bem da minha vida e da vida de quem está perto de mim. A sabedoria é a habilidade de fazer com que o meu conhecimento ele seja de fato algo que faça diferença na vida das pessoas. E o salmista Davi ele diz que o testemunho do Senhor ele dá sabedoria aos simples. Até aquele que aparentemente é ignorante, que não pode nos dar nem nos oferecer nada, a palavra de Deus ela nos enche de sabedoria, de capacidade de fazer com que as pessoas sejam edificadas através daquilo que a gente fala. O Davi ele continua descrevendo a palavra de Deus, no versículo 8 ele diz: os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Eu sei que uma das coisas mais legais que existe na vida da gente é a alegria. É muito ruim a gente andar por aí abatido. E é tão legal saber que a Bíblia alegra o coração. De vez em quando eu fico lendo a Bíblia e eu dou risada. E penso, Deus ele é muito bem-humorado. Né? Ele escreve as coisas e ele manifesta aquilo que ele é de um jeito tão contextualizado que chega a ser engraçado. A alegria gerada no nosso coração pela palavra de Deus é algo extraordinário. E é importante para a gente que a gente entenda que a alegria ela é um fruto do Espírito que vem como resultado da nossa relação com Deus e com a sua palavra. Eu não consigo imaginar o salmista Davi como um cara carrancudo, como um cara triste. Eu imagino Davi como alguém muito, muito, muito feliz, muito animado, uma pessoa muito alegre, muito inspiradora. Por quê? Porque ele é alguém que onde ele ia, ele causava impacto na vida das pessoas. E normalmente as pessoas carrancudas, fechadas, elas causam medo nas pessoas. E o Davi não. O Davi ele era atraente. Por quê? Porque ele era preso à palavra de Deus. E isso gerava alegria no seu coração.
O mandamento do Senhor é puro, disse Davi, e ilumina os olhos. O que o Davi está dizendo? Que à medida que eu leio a palavra de Deus, eu passo a enxergar melhor o mundo ao meu redor. Eu passo a entender melhor a diferença entre o certo e o errado, entre o mal e o bem, entre aquilo que eu devo e o que eu não devo fazer. À medida que eu vou lendo a palavra de Deus, vou reconhecendo Deus na sua palavra, eu vou entendendo como eu devo viver a minha vida. A leitura, o conhecimento, o aprofundamento na palavra de Deus ilumina os olhos, me faz enxergar melhor, me faz ver mais longe, me faz ter visão e propósito na minha vida. Quanto mais eu me relaciono com a palavra de Deus, mais clareza eu tenho das coisas. Quanto mais profundidade eu tenho na palavra de Deus, mais visão eu tenho. Eu já ouvi pessoas dizendo, mas como é que ele consegue ver isso? Como é que ele consegue ver isso? Porque a intimidade com a palavra de Deus nos ilumina os olhos. Quanto mais intimidade você tem com a palavra de Deus, mais você consegue ver coisas que ninguém vê. Você consegue enxergar mais longe do que normalmente as pessoas enxergam. Você consegue ter os seus olhos desobstruídos em relação àquilo tudo que Deus tem. E não são os olhos físicos, são os olhos espirituais. Você pode ser fisicamente cego, mas você enxerga coisas que ninguém vê, à medida que você se aprofunda na palavra de Deus. O Davi continua dizendo que a palavra de Deus ela permanece para sempre. Jesus disse isso. Jesus disse isso. Não vai cair nem um i, nem um tio da palavra de Deus sem que se cumpra. Então, por que é importante você amar, você ler, você estudar? Porque a palavra de Deus é eterna. Mesmo no céu, na eternidade, ela vai continuar sendo a palavra de Deus. Por quê? Porque Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e vai ser para sempre. Ele não muda nunca. E a palavra dele é a mesma sempre. Então, à medida que você se apropria dessa palavra, você vai se encher da eternidade. Porque quem se enche da palavra de Deus, se enche de algo que é eterno, de algo que nunca vai passar, de algo que nunca vai mudar, de algo que sempre vai continuar sendo aquilo que é. E esse é o entendimento. Olha que coisa extraordinária o que Davi vivia da parte de Deus lá no campo cuidando de ovelhas. Olha o que você pode viver nessa quarentena na sua casa. Desfrutar dessa palavra, meditar nela, ler um texto e ficar com aquele texto 1 dia, 2 dias, 3 dias, lendo, mastigando, refletindo, pensando, repensando, e aquilo vai abrir os seus olhos. Isso vai causar algo impressionante. Você vai mudar em muitas coisas na sua vida. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela ilumina os olhos e ela permanece para sempre, porque Deus não muda nunca. E Ele é justo. Ele faz as coisas corretamente. Aí o Davi expressa o coração dele. O versículo 10 é algo muito legal. Ele diz: mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, mais doces do que o mel e o que goteja dos favos. O Davi, ele expressa, puxa, que coisa deliciosa é a palavra de Deus. Que coisa boa, que coisa prazerosa. É preciosíssima mais do que o ouro. É doce mais do que o mel. Que coisa gostosa, que coisa rica, que coisa extraordinária é a palavra de Deus. Como é bom poder desfrutar dela. E aí ele diz o que a palavra de Deus faz naquele que a recebe.
A palavra de Deus, versículo 11, diz que ela é um instrumento para advertir o servo. E é um instrumento que diz que à medida que você o pratica, isso traz recompensa. A palavra de Deus, ela nos adverte, ela nos corrige, ela nos impede de cometer erros e ao mesmo tempo promete que Deus nos recompensa, Deus nos presenteia, Deus nos abençoa, Deus nos dá o melhor. A palavra de Deus, ela nos mostra os erros que cometemos. E mesmo aqueles que nós não vemos, Deus nos purifica por meio da palavra. Olha que coisa extraordinária. Deus, ele é um Deus que por meio da sua palavra, ele muda a nossa vida e ele muda a nossa história. E isso é algo muito, muito, muito legal. E por fim, o Davi, ele acaba dizendo e pedindo e fazendo uma oração e dizendo: Senhor, que aquilo que eu diga seja agradável, que aquilo que eu penso possa ser de fato algo que te glorifica. Ou seja, que aquilo que eu falo e aquilo que eu penso agrade teu coração. Queridos, aproveitem esse tempo de quarentena. É um tempo especial. É um tempo de oportunidade para que você aprofunde a sua relação com Deus e o seu conhecimento da palavra. Volta e meia eu paro aqui na janela do meu apartamento. Eu moro no 11º andar de um prédio aqui na beira da Avenida Interlagos. Eu olho pela janela e digo: que coisa linda é essa cidade na qual Deus me colocou. E volta e meia eu fico abraçado com a minha esposa, olhando. Hoje de manhã eu estava olhando aqui na sala e ela no quarto, eu cheguei lá no quarto e disse: eu também estou olhando. Que bonito, né? Desfrute do tempo que você tem. Nós estamos agora terminando o nosso tempo de live, né? Nós temos só mais 5 minutos aqui no Instagram, né? E a gente está indo agora para o final, mas eu quero dizer para você: use bem o seu tempo nessa quarentena. Desfrute dele. Adore a Deus. Seja como Davi. Use o seu tempo para exaltar, engrandecer e adorar a Deus. Pare de usar seu tempo para reclamar, para se queixar, para murmurar. Afinal de contas, esse tempo que Deus está nos dando é para o nosso crescimento. Então aproveite muito bem, porque Deus está com você. Deus, ele ama você. Amém? Eu quero orar com você para que Deus o abençoe e o guarde nesse tempo de quarentena. Papai querido, obrigado pela tua palavra. Nos ajuda a sermos como Davi, apaixonados por ti, com um coração que arde pela tua presença, um coração que te vê em todas as coisas. Tira de nós, papai, o espírito de murmuração e coloca em nós um espírito apaixonado. Queremos ser apaixonados por ti, apaixonados pela tua palavra, apaixonados por tudo aquilo que tu és. Abençoa cada um dos queridos que participa conosco desse culto online, tanto no Facebook quanto no Instagram. Que cada um seja guardado, protegido do mal. Que o Senhor cure as enfermidades de cada um, operando grandes milagres e trazendo alegria e paz. Eu abençoo esse povo em nome de Jesus. Amém.